Se há um dia para comemorar, esse dia é hoje, o dia em que nosso canal Português no Alvo completa a marca de 10 mil inscritos. E essa comemoração tem que ser dividida com vocês, é claro. Vocês é que fazem parte dessa caminhada, desse crescimento. Vocês que compartilham os vídeos, que comentam e que entendem que esse canal é fundamental para mudar a vida de muita gente. Hoje eu vou disponibilizar para vocês um vídeo, uma aula completa de língua portuguesa com resolução de questões da banca CESP, banca que organiza aí vários concursos públicos. Com certeza você vai gostar, você vai entender um pouco mais de língua portuguesa. Então vamos para a nossa aula e mais uma vez, muito obrigado e vamos comemorar os 10 mil inscritos do nosso canal. É claro, sempre, se tiver dúvida, tira a dúvida, não esquece disso, tá bom? Se liga nos detalhes dos enunciados, das questões do CESP, para que você não se perca, tá bom? Então vamos lá para a nossa próxima questão. Nossa próxima questão, aí continuando a nossa aula anterior, né? Nós temos aqui uma questão de regência, a 13ª questão, questão de regência, né? 2019, a questão CESP, SEBRASP, Prefeitura de São Cristóvão, Sergipe. Olha, então nós temos aqui um texto que diz assim: o professor que realmente ensina quer dizer que trabalha os conteúdos no quadro da rigorosidade do pensar certo, nega como falsa a fórmula farisaica do faça o que eu mando e não o que eu faço. Quem pensa certo está cansado de saber que as palavras a que falta a corporeidade do exemplo pouco ou nada valem. Pensar certo é fazer certo. Bom, então a questão diz assim: a substituição de a que, na linha 5, por onde, manteria a correção gramatical e os sentidos originais do texto. Olha, pessoal, mesmo sem voltar ao texto, eu já posso dizer que essa questão está errada. Mas por que eu posso dizer que está errada? Porque é o seguinte: a que é a junção de uma preposição a, está aqui a preposição a, e um pronome relativo que. Só que é o seguinte, se a preposição ela foi usada antes desse pronome relativo que, se eu trocar o pronome relativo que pelo pronome onde, que pode funcionar também como pronome relativo, né? Só que é um pronome que só é usado para fazer referência a lugar, né? Então, se eu aplico esse pronome relativo onde, a preposição a também deve aparecer antes deste pronome, formando a palavra aonde, aonde. Veja que ele disse que era para trocar a que por onde. Então, cadê a preposição a? Foi retirada? Foi eliminada? Não pode, né? Então, eu já considero como errado. Mas eu vou voltar ao texto na linha 5. Olha só. Nós temos aqui... cadê a linha 5? Diz assim: quem pensa certo está cansado de saber que as palavras a que falta a corporeidade do exemplo pouco ou nada valem. Então ele está dizendo que eu posso trocar a que por onde. Quem pensa certo está cansado de saber onde as palavras... Não, cadê? Saber que as palavras onde falta a corporeidade... Olha, primeiro que palavras não representam um lugar. O vocábulo palavras não representa um lugar. E eu só posso usar onde quando existe uma relação de lugar, né? Esta é a cidade onde morei, onde fazendo referência à palavra cidade, né? Mas aqui é impossível, pessoal, utilizar a palavra onde, e para piorar, né, ele esquece aqui o emprego da preposição a antes do pronome onde. Então, com certeza, a 13ª questão está errada. Tudo bem? Então vamos lá. Nós temos aqui a próxima questão, questão 14, ano 2020, CESP, SEBRASP, Cefaz do Distrito Federal, questão fresquinha aqui, olha, 2020. Considerando os aspectos linguísticos, julgue o item a seguir. No trecho, os investidores reconhecem cada vez mais o impacto para a sociedade das empresas nas quais investem. A substituição de nas quais por aonde prejudicaria a correção gramatical do texto. Olha, pessoal, vamos lá. Os investidores
Os investidores reconhecem cada vez mais o impacto para a sociedade das empresas nas quais investem. Quem investe em algo. Então, o verbo investir, ele pede a preposição em, né? Quem investe em. Quem investe em. Tudo bem? O que é que eu faço aqui? Jogo a preposição em antes o pronome relativo. Em mais as quais, eu tenho aqui nas quais, né? Nas quais. Perfeito? Só que o verbo investir, ele não pede preposição a. Ele diz que é para trocar nas quais por aonde. Não tem como, né, gente? Não tem como. Eu poderia trocar nas quais por em que, das empresas em que investem. Mas aonde é impossível, já que ninguém pediu preposição a. Portanto, o uso disso aqui está equivocado. Beleza? Deixa eu marcar aqui. Também a 14ª questão traz aqui... Ah, não, desculpa, gente. A 14ª questão está correta. Por quê? Porque aqui no enunciado da 4ª questão, ele diz aqui que a troca de nas quais por aonde prejudicaria... Vamos destacar isso aqui? Quase que eu marco errado a questão. Olha, deixa eu destacar. Prejudicaria a correção gramatical. Então ele está dizendo que trocar isto aqui por aonde prejudicaria. Ele está falando a verdade ou a mentira? Está falando a verdade. Haveria prejuízo, estaria errado. Então, se ele disse que haveria prejuízo, nós temos que marcar a alternativa à questão como correta. Tudo bem? Então, a 15ª questão é uma questão de 2018, CESP, SEBRASP, e diz assim, olha... Além da forma presencial, em que o aluno deve ter frequência em pelo menos 75% das aulas e avaliações, ainda é possível formar-se por meio do ensino à distância. Nessa modalidade, não é necessária a presença do aluno dentro de sala de aula. Ele recebe livros e apostilas e conta com a ajuda da internet. Há também cursos semipresenciais, com aulas em sala e também à distância. Bom, acerca das ideias, ele diz aqui, a substituição da expressão em que, na linha 8, pelo termo onde, manteria a correção gramatical do texto. Aí a gente vai ter que voltar ao texto, na linha 8. Vamos lá. Além da forma presencial em que o aluno deve ter frequência em pelo menos 75% das aulas, ele diz que eu posso trocar o em que por onde. Além da forma presencial, onde o aluno deve ter frequência. Olha, pessoal, por que eu não posso utilizar? A palavra onde, ela pode ser substituída por em que em algumas situações? Pode sim. Só que nessa situação, o em que ele não está fazendo referência a um lugar. E a palavra onde, ela só pode ser utilizada quando faz referência a um lugar. Só que forma presencial não é um lugar, né? Por isso eu não posso trocar por onde. E a alternativa 15 está errada, né? Então vamos marcar aqui. Existe um erro. Então vamos para a próxima. 16. Certo? Questão 16. A 15 foi errada. Temos agora a questão de número 16, que diz o seguinte... É a questão do CESP 2018, né? MPE do Piauí. E diz assim: encontrei paradeiro, por mais que tenham sido os meus esforços em rebuscar coleções, arquivos e alfarrábios em minha terra. Sou forçado, pois, a limitar-me aos elementos de que disponho, encerrando em desventuras as aventuras de Viramundo em Ouro Preto e dando viço às suas peregrinações. Então ele quer o seguinte, olha, a correção gramatical do texto seria prejudicada caso se substituísse na linha 9 de que por os quais. Olha, eu já digo que está errado esse item. A correção... Ah, não, porque ele diz que seria prejudicado, né? Ele diz que seria prejudicado. O que ele está dizendo aqui está correto. A troca é que está errada. Por quê? Se ele colocou aqui de que com preposição, cadê a preposição de aqui em os quais? Eu não posso eliminar a preposição. Então vamos lá para a linha 9, quando ele diz assim, olha, seu esforço, pois, a limitar... Não, sou forçado, né?
Sou forçado, pois, a limitar-me aos elementos de que disponho. Eu poderia trocar o de que por dos quais disponho, né? A limitar-me aos elementos dos quais eu disponho. Quem dispõe, dispõe de algo. Então eu não posso trocar apenas por os quais. Portanto, ele disse que haveria prejuízo, então está correto o que ele está dizendo. Beleza? Então vamos lá, a próxima questão, questão 17. CESP 2018, nós temos o seguinte: há de se pensar em sistemas mais ágeis e governança urbana em que os cidadãos sejam chamados a participar das decisões para ações de pequena ou grande escala. A questão diz assim: sem prejuízo da correção gramatical do texto, o termo em que, na linha 18, poderia ser substituído por na qual. Será? Olha, temos que ver. Há de se pensar em sistemas mais ágeis e governança urbana, na qual os cidadãos sejam chamados a participar das decisões, né? Olha, pode ser sistemas mais ágeis e governança urbana, nos quais os cidadãos sejam chamados, concordando com sistemas, ou na qual concordando com governança, né? Mas eu acho, pelo sentido aqui do texto, que na verdade ele faz referência aos sistemas, né? Porque ele diz aqui: há de se pensar em sistemas mais ágeis e governança urbana, nos quais os cidadãos sejam chamados a participar das decisões para ações de pequena e grande escala. Então, como ele faz referência a sistemas, o correto seria utilizar nos quais. E o que é que ele diz aqui? Que eu poderia trocar o em que por na qual. E não pode, né? Porque pelo sentido do texto seria fazendo referência a sistemas. Portanto, esse item 17 está errado. Vamos lá, item 18. 2018, CESP, né? SEBRASP, MPU. A substituição de relacionada com a disciplina na linha 8 por relacionada à disciplina, embora mantivesse o sentido do texto, prejudicaria sua correção gramatical. Olha, pessoal, está falso, não haveria prejuízo. Quando ele diz assim, relacionada com a disciplina, quem está relacionado? Pode estar relacionado com algo ou a algo. Então, quando ele colocou acento grave, significa que ele optou por trocar a preposição com pela preposição a e formar a crase. Então, não existe erro aqui. Portanto, se ele diz que existe erro, ele está cometendo um erro. Por isso, a resposta está errada. Tudo bem? Vamos lá à questão de número 19. Questão 2013, CESP, SEBRASP, ANS. O seu controle é difícil porque o inseto é muito versátil na escolha dos criadouros onde deposita seus ovos, que são extremamente resistentes, podendo sobreviver vários meses até que a chegada de água propicie a incubação. Uma vez imersos, os ovos desenvolvem-se rapidamente em lavas que dão origem às pupas, das quais surge o adulto. Na linha 11, o emprego de preposição em das quais é exigido pela regência de origem. Será? Olha, linha 11 é essa aqui, olha, a última. Quando ele diz, uma vez imersos, os ovos desenvolvem-se rapidamente em lavas que dão origem às pupas, das quais surge o adulto. Não, olha, a preposição que está presente em das quais foi pedida pelo verbo surgir. Quem surge, surge de algo, né? Surge de algo. Então ele diz que a preposição de, ela foi exigida por origem. Não, então está falso, né? Foi exigida pelo verbo surgir. Tudo bem? Então, questão número 20. Cadê? É 2020. Eu peguei essa banca aqui, que é a banca Quadrix, né? Que traz o mesmo perfil de questões do CESP, certo? Eu quis pegar essas questões aqui porque elas são bem incisivas em relação aos verbos, que são cobrados também pelo CESP, só que o CESP cobra bastante naquelas questões de ABCDE, quando o CESP faz questões de ABCDE, né? Então, o que acontece? A respeito da correção dos trechos apresentados quanto à regência nominal e verbal, julgo o item. Então, o trecho é esse aqui, olha. Esqueci do meu material. Então, ele quer saber se isso aqui está certo ou está errado. Olha, com certeza, esse fragmento aqui está errado. Por quê? Existe uma regrinha que diz assim:
Quando o verbo for considerado verbo transitivo indireto, ele tem que pedir preposição, certo? Certo, beleza. Tá aqui a preposição exigida pelo verbo esquecer. Quem esquece, esquece de algo. Olha a preposição de aqui, né, que se juntou com o artigo e formou o do. Só que há um probleminha. O verbo esquecer e o verbo lembrar, os dois, só podem exigir essa preposição que você está vendo aqui se eles vierem acompanhados por pronomes oblíquos átonos. Isto é, aqui eu não tenho nenhum pronome oblíquo átono. Ficaria correto se eu dissesse assim: esqueci-me do meu material. Esqueci-me do meu material. Esqueci, hífen, me, certo? Esqueci-me. Vou colocar aqui, olha. Esqueci-me do meu material. Beleza. Aí sim eu consideraria correto. Ou a outra possibilidade é a seguinte: você elimina o pronome como já está e você vai eliminar a preposição, porque os verbos lembrar e esquecer, se não trazem o pronome oblíquo átono, eles também não podem trazer preposição. Então eu poderia eliminar esse pronome e eliminar a preposição de, que está aqui, né? Então ficaria: esqueci o meu material, esqueci o meu material. Então, coloquei pronome oblíquo átono, coloco a preposição. Retirei o pronome oblíquo átono, retiro a preposição. Portanto, o que ele escreveu aqui está errado. Vamos marcar o item 20, né, como errado. Vamos lá. Questão 21. Ano 2020, Banca Quadrix. A respeito da correção dos trechos apresentados quanto à regência nominal e verbal, julgue o item. Queria muito a seus irmãos. Queria muito a seus irmãos. Olha, pessoal, aqui eu tenho um verbo, que é o verbo querer, que nesta situação que você observa aqui, está sendo empregado como um verbo transitivo indireto. E como é que você sabe? Porque ele exigiu a preposição a. Aqui é a preposição, olha. Preposição a sendo aplicada aqui. Só que o verbo querer pedindo preposição a, ele, na verdade, apresenta, segundo a gramática, o valor de amar. Então, quando eu digo queria muito a seus irmãos, é porque ele amava muito os irmãos. Então, o verbo querer com o significado de amar é um verbo transitivo indireto e deve pedir preposição a. Portanto, o que foi escrito aqui não traz erro. Então, eu vou marcar aqui, olha, certíssimo. Aí você vai me perguntar: ei, Tiago, e por que o verbo querer com o significado de amar tem que pedir preposição a? Ah, não existe um porquê para isso. Realmente não existe um porquê para isso. Então é regra. Se o verbo querer aparecer com o significado de amar, ele vai pedir preposição, a preposição a, né? Portanto, o item 21 está corretíssimo. Beleza? Vamos lá para a próxima questão. Próxima questão, questão 2020, Quadrix também. E ele quer a resposta se isso aqui está certo ou errado, né? Sempre assistiu pessoas mais velhas. Olha, pessoal, assistir, o verbo assistir, ele possui vários significados na língua portuguesa. Na verdade, 4 significados. O verbo assistir com o significado de ver, né? E o verbo assistir com o significado de ver, ele é um verbo transitivo indireto. Mas veja que, quando ele diz aqui, sempre assistiu pessoas mais velhas, eu não creio que a intenção aí tenha sido dizer sempre viu pessoas mais velhas, sempre assistir no sentido de assistir a um filme, né? Então, mas eu não vejo com esse sentido. Provavelmente, como ele falou aí que sempre assistiu pessoas mais velhas, ele quer dizer que sempre ajudou, ele sempre deu assistência a pessoas mais velhas. Mas o verbo assistir, com o significado de dar assistência, ele não exige preposição, né? Não exige preposição. Então, quando eu digo aqui, sempre assistiu pessoas mais velhas, veja que ele aplicou realmente o verbo assistir como um verbo transitivo direto. E, claro, pessoas mais velhas, objeto direto. Perfeito? Então vamos lá, questão de número 23.
2020 diz assim, visamos ao sucesso de todos. Olha, o verbo visar aqui, ele é um verbo transivo indireto, como é que eu sei? Olha a preposição aqui. E o que é que a gramática fala a respeito dele? Diz que o verbo visar só pode pedir preposição quando estiver com o significado de desejar, que é o que acontece nessa alternativa. Visamos ao sucesso de todos, isto é, nós desejamos o sucesso de todos. E o verbo visar com o significado de desejar vai pedir preposição, né? Então está aqui a preposição pedida pelo verbo visar. Perfeito? Então questão 23 está corretíssima. Questão 24. Então ele quer que a gente avalie mais uma vez essa frase. Obedeça a seu pai. Olha, pessoal, o verbo obedecer sempre deve ser aplicado como verbo transitivo indireto. Sempre. Isso significa que ele vai exigir o quê? Preposição. Eu não posso dizer obedeça a seu pai sem a preposição a de maneira alguma. Então o ponto 24 também está correto, está certo. Tudo bem? Então, pessoal, foram 24 questões aí nessa segunda aula. Quer dizer, na segunda aula não, na segunda aula a gente pegou um pouco mais de 10 questões aí. Então, eu espero que você tenha entendido essas questões. Foram questões de regência, né? Então regência é um assunto frequente nas provas de concurso e você tem que saber. Então foi isso, espero que você tenha aproveitado essa aula e tenha entendido todas as questões. E olha, se você chegou agora por aqui, não se esquece, se inscreve, aperta o sininho para receber notificações e dá o teu like, que é muito importante para o crescimento deste canal. É isto, até a próxima, pra frente concurseiro!